amigos, sou o professor Juscelândio Souza e estarei aqui com vocês no Angola Cursos Pro para levar até vocês 3 cursos de conhecimentos bancários. Curso de conhecimentos bancários nível básico, que é esse que nós iniciaremos agora na aula 1. Conhecimentos bancários nível intermediário e conhecimentos bancários nível avançado. Então nós começaremos aqui agora o nosso curso de conhecimentos bancários nível básico. Neste curso, você tomará conhecimento, você aprenderá o básico da disciplina, mas não é tão básico assim. Nós vamos realmente ver aqui assuntos muito interessantes, assuntos cobrados em provas e testes aplicados em bancos em Angola, e tenho certeza que vocês vão gostar deste curso, até porque nós temos uma grade, uma lista de conteúdos que serão abordados aqui. Essa lista está disponível no site www.angolacursospro.com e certamente, se você está tendo contato com essa aula, você já viu essa lista de conteúdo. Nosso primeiro conteúdo é a história das instituições bancárias no mundo. E aí você deve estar se perguntando, puxa, professor, eu preciso conhecer a história dos bancos para entender conhecimentos bancários? Por incrível que pareça, sim. Até porque cada passo dado ao longo da história dos bancos foram surgindo instrumentos de saques, instrumentos de depósitos, instrumentos de pagamento. Nós veremos o que é isso aqui: cheques, ordens de pagamento, desde as antigas notas de pagamento, avisos, etc. Então, você vai tomar conhecimento dos principais fatos que marcaram a banca, a instituição bancária em si, a história das instituições bancárias no mundo. Depois vamos ver na África e em seguida em Angola. É algo muito rápido, mas para que você tome conhecimento do quão interessante é este curso, tá? E o nosso objetivo é levar você à aprovação e levar você a estar preparado para realmente trabalhar dentro do sistema bancário angolano, ok? E a gente já começa perguntando o que é banco. Como você está vendo aí na lista, este é o nosso primeiro tópico. Então, a cada aula teremos no mínimo 3 tópicos. Esse é o primeiro tópico dentro do conteúdo A História das Instituições Bancárias no Mundo, na aula 1. Então, o que é banco? Por incrível que pareça, torna-se necessário definir banco para entender como é que o banco funciona. Porque é necessário distinguir banco das demais empresas, diferenciar banco, por exemplo, de uma padaria, de uma lanchonete, de qualquer outra empresa. O que é banco? Olha, banco é uma instituição que capta dinheiro, valores, atualmente, valores de agentes superavitários, agentes que possuem superávit, e empresta esses valores a agentes deficitários. A forma como os bancos farão isso é que vai definir que tipo de banco você está, com que tipo de banco você está lidando. Então, atenção, professor, eu não entendi o que são agentes superavitários e o que são agentes deficitários. Bom, como veremos ao longo do curso, nós temos agentes econômicos, você, as empresas, o seu patrão, todos nós somos agentes econômicos, porque entre nós circula o dinheiro na economia, tanto o dinheiro quanto os bens e serviços, o que nós chamamos em economia de fluxo de renda. Então, a renda está circulando entre as pessoas. Muito bem. Os agentes a gente pode dividi-los em superavitários e deficitários. O que é um agente superavitário? É o agente que tem superávit. E o que é superávit? Veja bem, se você ganha 1.000 e gasta 800,
você terá um superávit de 200. Ou seja, você é um agente superavitário, as suas despesas são menores que as suas receitas. As suas despesas, ou para simplificar, os seus gastos, são menores que a sua renda. Então sobra alguma coisa para você guardar. É isso que o banco faz. Ele capta dinheiro, ele capta depósitos de agentes como você, de agentes superavitários, e empresta a agentes deficitários, aos agentes econômicos que possuem déficit, ou seja, que gastam mais do que ganham, gastam mais do que o seu rendimento, portanto vão precisar de dinheiro emprestado. Então, basicamente, banco é isso aí, é a instituição que capta valores de agentes superavitários, né, e empresta a agentes deficitários. Com essa definição básica de banco, nós iniciaremos o nosso curso básico, né? Depois nós iremos melhorar esta definição para que você esteja preparado para o curso intermediário e o curso avançado. Muito bem. Agora, e a história dos bancos no mundo? Como é que começou? Como tudo começou, né? Então a gente sabe que há muito tempo as pessoas não conheciam o dinheiro. As pessoas faziam trocas, o chamado escambo. Alguém que tinha, digamos, excesso de um alimento, ele trocava aquele excesso com aquela pessoa que que precisava daquele alimento, mas que tinha excesso de um outro, e assim por diante fazia a troca. Depois, houve uma evolução. As pessoas começaram a utilizar mercadorias como moeda, né? Vamos seguir aqui o slide, vai ficar mais fácil para você. Vamos começar dizendo o seguinte. Na antiguidade, a gente citou aqui a Babilônia, né? Que é muito famosa nesse tipo de coisa aí, na questão do surgimento de bancos. Então, depois, quando chegar em África, a gente fala dessa questão das trocas, já que na África isso foi muito intenso, né? Isso foi muito intenso. Até conchas serviam de troca, né? Objetos e assim por diante. História dos bancos no mundo, bancos na Babilônia. Bom, nesta época, na civilização babilônia, o que nós tínhamos é o seguinte: os templos, onde estavam aqueles que comandavam o reino, né? Os reis, por exemplo, os templos e a casa, os templos, desculpe, a casa real, onde estavam os reis, quem comandava, e os templos, onde estavam o sacerdócio, né? Os líderes religiosos, né? Então você tinha o palácio e tinha os templos, né? Em geral, um templo principal dentro daquela civilização aí. E as pessoas confiavam os seus excedentes. Obviamente, as pessoas guardam o que excede, o que ultrapassa os seus gastos, como a gente viu. Então, os agentes superavitários, eles confiavam os seus excedentes, as suas sobras, guardando esse excedente nos templos ou na casa real, no palácio, ok? Por que isso aí? Por uma questão de confiança e de segurança, tá? Então, as atividades econômicas eram centralizadas entre a casa real e o sacerdócio. Esses detinham a atividade econômica. E ainda não se podia falar de bancos, até porque o interesse maior aqui era guardar o excedente com segurança. A gente ainda não podia falar de banco aí. Mas houve uma evolução. Observe, já que havia essa guarda dos depósitos em segurança, objetivando segurança, a gente já tem aí uma primeira operação bancária surgindo, que é a operação de custódia, a operação de guarda de valores em banco. Embora a gente ainda não podia chamar esses agentes aí, esses agentes econômicos, a casa real e o sacerdócio, né? A gente não podia chamar ainda o palácio e o templo de banco. Eles não funcionavam ainda como banco. O banco é muito mais do que isso, como nós veremos ao longo do curso. Houve também o surgimento de uma outra operação bancária, né? A transferência. Por quê? A ordem do proprietário daquele excedente, aquele excedente podia ser transferido para uma terceira pessoa. Professor, que excedente? Digamos alguém que plantasse trigo
e houve uma sobra de sacos de trigo, uma sobra de quilos de trigo. Essa quantidade sobrada era guardada nesses agentes econômicos, eles guardavam, eles cobravam alguma coisa para guardar em segurança esse trigo, e esse trigo podia ser vendido para um terceiro, e a ordem do proprietário do trigo podia haver a transferência para terceiros. Observe que a gente ainda não fala aqui em moeda, né? Ainda não havia aqui a questão da moeda. Já estava surgindo a ideia de pagamentos através de pedras preciosas, né? Metais preciosos como ouro, prata, já estava surgindo por aqui essa ideia, mas a gente não pode falar ainda em moeda. Ok. Bom, então, além da guarda em segurança, que foi a primeira operação, que a gente chama de custódia, né? Essa primeira operação bancária, nós vimos também a questão da transferência à ordem para terceiros. Há uma terceira operação bancária que foi praticada também na civilização babilônica, que é o empréstimo. Ora, o palácio e o templo, ou seja, a casa real e o sacerdócio, que detinham essas reservas feitas por pessoas daquele povo, eles começaram a utilizar essas reservas em empréstimos a terceiros. Ora, eles perceberam que essa quantidade reservada, ela ficava por um longo tempo ali, podia, portanto, ser emprestada a terceiros, havendo ganhos. Estava surgindo aí a ideia dos juros, né? Quem pegava emprestado, ele tinha que pagar com uma quantidade maior, obviamente. Então, surge a ideia do empréstimo. Surge o empréstimo como uma operação bancária. Então, você está percebendo por que a história é importante? Porque através dela você toma conhecimento de como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Quando chegarmos na idade contemporânea, você entenderá que o funcionamento do banco, o surgimento dos bancos, eles provocaram uma evolução, não só uma evolução bancária, mas uma evolução também social, uma evolução, um progresso social. Eles ajudaram, financiaram bastante esse progresso aí, daí a importância do bancário, daí a importância dos bancos e daí a importância do seu futuro emprego, ok? E nós vamos te ajudar a chegar lá. Ainda na aula 1, a gente vai falar agora sobre a Idade Média, os bancos na Idade Média. Você viu na escola que a Idade Média é tratada como a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, né? Alguns historiadores citam a Idade Média como um atraso no desenvolvimento humano. E é verdade, não estão mentindo. Isso aconteceu também em relação aos bancos, né? Na Europa, que é o que nos interessa mais aqui, nós vimos que as invasões bárbaras, né, que somada à queda do Império Romano, na verdade, invasão bárbara, as invasões dos povos bárbaros, os povos lá de cima, nórdicos, que desceram para a Europa, a invasão desses povos, ela na verdade é uma das causas que levaram à queda do Império Romano, um grande império que a humanidade assistiu nascer, né, chegar ao seu ápice e depois cair, né? Então essas invasões bárbaras que levaram à queda do Império Romano, dentre outras causas, elas provocaram a interrupção da evolução bancária, né? Na verdade, a evolução do mundo sofreu uma parada, um break, um freio com a Idade Média, né? E aí, aquele embrião, aquele início de atividades bancárias acabou parando, praticamente parando, e aí as atividades que já tinham surgido com a civilização babilônica, que nós mostramos, e com outras civilizações também, não dá para em uma ou duas aulas apenas a gente resumir tudo isso, portanto a gente está passando para você aquilo que vai ser necessário para a sua prova, né? Então, e para o seu trabalho. Houve essa retração, né? E aí o que aconteceu? Começou a prevalecer o cambista, né? E também o ourives, a pessoa que trabalhava com pedra preciosa. Eu não citei aqui o ourives, né? Ourives,
ourives. É a pessoa que trabalha, não sei como vocês dizem aí em Angola, né? O meu português é português brasileiro, mas o ourives, ele é aquela pessoa que trabalha com pedra preciosa, com ouro, ele compra e vende ouro. Então, nesta época, além do cambista, que era a pessoa que fazia o câmbio de moedas, né? Havia, durante a Idade Média, muitos feudos, cada feudo, cada local, cada área que tinha o seu senhor comandando, possuía uma moeda diferente praticamente. Então o cambista foi muito importante nessa troca de moeda. Porque a queda do Império Romano, ela provocou, na verdade, ela provocou, na verdade, um retalhamento, digamos assim, da Europa, né? Da Europa. Então, a Idade Média, ela mostrou, na verdade, um fatiamento da Europa. Então, você tinha vários feudos, vários locais, cada um com sua moeda diferente. Daí a importância do cambista que fazia essa troca. E do ourives, que também guardava reserva em metais preciosos, né? Emitia as primeiras notas, já começou a surgir por aí, na Idade Média. Notas, professor, como assim? A gente vai melhor explicar isso no futuro, mas era uma espécie de recibos. Alguém que depositava uma quantidade de ouro em um ourives, recebia, né? Ele tinha um recibo daquele depósito. E esse recibo acabou sendo negociado, transferido, endossado, a gente vai ver o que é endosso mais tarde, né? O endosso, que é a transferência do benefício que você tem de um valor para uma outra pessoa. Então, esse ourives e o cambista foram dois personagens importantes durante a Idade Média, principalmente durante a Alta Idade Média. Bom, e aí nós tivemos a época das cruzadas, você já viu em história isso aí, as cruzadas, né? Aquela grande quantidade de religiosos que partiam para poder, né? Então tivemos as cruzadas, não só religiosos, comerciantes também. E aí a gente viu o desenvolvimento das operações de crédito e o desenvolvimento das letras de câmbio. A gente vai ver o que é letras de câmbio futuramente, mas por enquanto entenda apenas que a letra de câmbio ela é uma espécie de título de crédito, né? de título de transferência de crédito, tá? Bom, e aí os grandes emprestadores de dinheiro começam a surgir. Então a gente já está aqui trabalhando com dinheiro. Então o metal precioso, ele agora já há a emissão de dinheiro, ou o metal precioso funcionando como dinheiro. As coisas custavam X quantidade de ouro, X quantidade de prata, entendeu? E aqui já começa o embrião, o início da questão do dinheiro. Eu, sinceramente, não gosto muito de resumir história econômica em tão poucas aulas, mas como isso aqui é uma história apenas para facilitar para você a compreensão do conteúdo, não tem problema esse resumo, tá? Você pode pesquisar mais se quiser. Ok, a gente, na próxima aula, a gente vai continuar falando, né, da história, a gente vai falar a segunda parte da história das instituições bancárias no mundo. A gente vai concluir, falar um pouco de de África, e depois entrar em Angola. É isso aí, eu espero que você esteja gostando de nossa aula, né? Foi uma aula que a gente passou rapidinho aí por alguns tópicos necessários de história das instituições financeiras e veremos na aula 2, eu tenho certeza que você vai amar esse curso, porque ele vai levar você a alcançar o seu objetivo. Angola Cursos Pro, fazendo o possível para levar até você a melhor aula de conhecimentos bancários. Espero você na nossa segunda aula. Não saia daí!